Fala galera do Dispersão, beleza? Eu sou o Alexandre Axé e hoje é a nossa primeira aula do curso completo de Lightroom. Yes! Só para vocês entenderem por que a gente vai começar pelo Lightroom e não por outro software qualquer. A resposta é simples, porque o Lightroom é um software muito poderoso e que eu considero ser um pré-requisito básico para quem quer começar na fotografia, e também é um software bem legal que vai dar noções importantes de edição de cores para vídeo. É um software que você tem que saber. Se você está na área do audiovisual, você tem que manjar dele, certo? Se você é fotógrafo, você vai ter um ganho absurdo na qualidade final do seu produto, que é a sua foto. E você vai ganhar também muita agilidade em todo o processo de organização e finalização. E se você trabalha com vídeo, vai ganhar uma bagagem bem legal em conceitos de correção de cor e edição. Além de poder, é claro, usar nossas fotos de making off e por aí vai. É um software que eu considero fundamental e que todo mundo deve dominar. Hoje, na nossa primeira aula, a gente vai começar do zero, literalmente do zero. Então fica tranquilo que você vai aprender sem sofrer nada. Vai ser bem tranquilo, bem sossegado, porque todo o trabalho difícil eu já fiz aqui para você, tá bom? Então vamos lá. Bom, o que a gente vai ver hoje? O que é o Lightroom, o que é o RAW, né, arquivos RAW, os tipos de RAW e configuração na câmera, leitores e cartões. Vai ser a primeira aula, a gente vai fazer um apanhado geral, entender bem o conceito do software, tá? Vai ser bem tranquilo, fica sossegadinho aí. Vamos lá, primeira coisa. O Lightroom é um software de revelação de negativos digitais, tá? Ele é um software que revela arquivos. Então ele não é um editor de foto igual o Photoshop, as pessoas têm um pouco de dúvida nisso, mas não é, tá? É um software de revelação. Ele também é uma poderosa ferramenta de organização, tá? Para você catalogar, gerenciar seus arquivos, de impressão e publicação de fotos. Ele foi projetado para trabalhar em RAW, apesar de que também dá para trabalhar com o JPEG direto com ele, tá? E uma coisa importante que a galera tem dúvida é que ele não altera o arquivo RAW em si, né? Ele não mexe no arquivo que está lá no HD, né? Ele apenas cria parâmetros de edição que estão dentro do software e que vão estar relacionados com esse arquivo que está lá, tá? Mas ele mantém um arquivo RAW intacto. E aqui também é importante que o Lightroom não armazena nenhum arquivo internamente. O arquivo de foto não está lá dentro dele, ele só está redirecionado, né? Referenciado para o arquivo do HD. Então a única coisa que ele armazena são dados, tá? Os dados de edição. O Lightroom ele foi criado justamente para ser uma referência e também uma oposição ao Darkroom, né? O Darkroom é exatamente essa sala de revelação de negativo de filme analógico, tá? Então aqui está o profissional usando os vários produtos químicos, aqui as soluções químicas, para revelar esse negativo e transformar ele numa foto. O Lightroom faz exatamente a mesma coisa, ele pega o negativo digital e através da interface, né, da edição que é feita pelo usuário, né, a gente chega nesse arquivo de foto final. Então é o negativo digital passando por uma interface, se transformando numa foto, mesma coisa que o negativo analógico, tá? Então Lightroom é o nosso software e o Darkroom aqui, que é o método tradicional de revelação de negativo. Aqui uma referenciazinha rápida, só para vocês entenderem. Os arquivos ficam na pasta, né? Ficam dentro do HD. Então aqui a gente tem um arquivo de foto, que é o JPEG, mais o arquivo de dados, que é o RAW, tá? Eu costumo trabalhar com os dois juntos da câmera, direto da câmera. Então eu costumo usar a foto em JPEG finalizada e o RAW também, que está dentro da pasta, tá? Então o Lightroom é só a interface, o arquivo fica aqui dentro. Essa alteração que é feita, né, eu fiz uma alteração bem simples aqui, essa alteração que é feita são basicamente parâmetros de dados que não são gravados no arquivo RAW que está aqui na pasta, tá? Esse arquivo RAW está intocado e essas alterações só existem dentro do software que está aqui, né? Então, esse processo todo de revelação, ele só existe enquanto parâmetros e dados e informações enquanto o Lightroom estiver aberto, tá? Ele não é armazenado dentro do arquivo RAW que está lá no seu HD, salvo, tranquilo, bonitinho. Ele está intacto lá, preservado, tá bom? Tranquilo, né? Aqui é um pouco sobre o RAW, né? Que ele é um formato de arquivo de dados bruto que não passa pelo processamento interno da câmera. A gente vai ver isso já um pouco melhor. Ele possui muito mais informação nas altas e baixas luzes, né? Então nas áreas escuras você consegue puxar e clarear, e aonde tem muito brilho,
e muita luz, você também consegue escurecer e recuperar aquela informação, tá? Basicamente essas informações estão lá, essas informações nas baixas e nas altas luzes, porque elas não foram processadas. Então, como o arquivo é bruto, essas informações continuam lá. Ele também possui muito mais informação de metadados, né? O que são metadados? Informação sobre todos os parâmetros da lente que você usou, o ISO, o shooter, o diafragma. Você tem várias informações suas que você pode setar direto na câmera. Você pode colocar seu nome, seu copyright, seus dados de e-mail e telefone para você ser contactado em caso de necessidade das agências que contratam fotos e compram fotos, né? E basicamente o RAW precisa ser revelado, tá? Aquilo que a gente já estava falando. Ele é um arquivo de dados que tem que ser revelado antes de se tornar um arquivo de foto finalizado, tá? Ok. Aqui é exatamente isso, é o DNG, que é o Digital Negative, que é um RAW, tá? Um arquivo RAW. Arquivo de dados, tá? Um arquivo de dados, possui todos esses dados aqui dentro. Ele é diferente de uma foto, de um arquivo de foto. Por quê? Porque ele não está finalizado. Então o RAW é um arquivo de dados, não é uma foto ainda, tá bom? As pessoas têm dúvida com relação a isso e chamam de foto RAW. Então não tem uma foto em RAW, tá? É um arquivo em RAW que são dados que vão ser revelados para se transformar numa foto, beleza? Tranquilo. Aqui é o fluxo que a gente segue dentro do processo da câmera, tá? A gente tem um arquivo JPEG, que é um arquivo finalizado já de foto, e a gente tem um arquivo em RAW. Basicamente, o que acontece, o que muda de um para outro? A gente tem um sensor que capta a imagem, né, captura a imagem, e ela transforma todos esses dados aqui em um arquivo interno dentro da câmera. Quando você tem um arquivo JPEG finalizado, basicamente ele passa pelo processador da câmera, que nesse caso é uma Mark III, que é o Digic 5, tá? E dentro desse processador existem vários parâmetros que já foram definidos pelos japoneses que desenvolveram esse equipamento, tá? Então o que tem dentro desse processador? São pré-definições de saturação, contraste, cor, ruído, que vão ler e interpretar esses arquivos aqui, esses dados do RAW, tá? E transformar ele numa foto finalizada e pronta, que já vai estar gravada direto no cartão, certo? Então, vem do sensor, cria-se um arquivo de dados, passa pelo processamento interno da câmera e vira um arquivo de foto finalizado que vai por cartão, certo? Esse é o caminho do JPEG foto finalizado. O RAW, o que muda? Basicamente é a mesma coisa, né? A gente vai ter as informações todas do sensor que vão gerar esse arquivo de dados aqui, que é o RAW, e ele vai direto para o cartão. Essa é a grande diferença. No RAW, esse arquivo já vem do sensor direto e já é gravado no cartão, então não passa por processamento nenhum. Aonde que está o grande poder criativo de toda a história? É que aqui, para esse arquivo de dados ser revelado, ele tem que passar por um processo de revelação através do Lightroom, mas ele usa o processamento do seu cérebro, certo? Então esse cérebro que está aqui é muito parecido com o cérebro que você tem aí na sua casa, tá? Que está dentro da sua cabeça, se você bater você vai sentir ele aí. E esse cérebro que está aí, ele é muito mais criativo do que o processador da câmera. Por isso que as nossas possibilidades todas com o uso do RAW são tão grandes e são tão infinitas, porque cada cérebro tem uma vontade, um desejo, né, e um instinto de criar algo diferente, novo, do jeito que você quer, tá? Então, essa é a grande diferença. Para esse arquivo DNG, né, esse arquivo de RAW, se tornar uma foto finalizada, ela tem que passar por um processamento que é o seu cérebro, certo? Que é incrível, fantástico e muito criativo, tá bom? Essa é a grande diferença, tá? O JPEG vem as informações do sensor, vira arquivo de dados, passa pelo processamento padrão da câmera, padrão para todas as câmeras, tá? E vira um JPEG, tá? Quando eu digo padrão, cada câmera específica tem o seu padrão, que já é predefinido, como eu disse, pelos japoneses lá, tá? Então a foto vai ficar sempre igual, se for a mesma câmera, ela vai ficar sempre igual em qualquer lugar do mundo. Aqui, o RAW, mesma coisa, né? Só que a gente tem esse processamento que é feito pelo seu cérebro aí, muito mais criativo, muito mais interessante, muito mais legal. É ou não é? Certo? É sim, claro que é, tá? Então é isso, super tranquilo, também a gente já entendeu. Processo criativo do uso do RAW através do Lightroom. Aqui a gente vai entender um pouco o que são os arquivos RAW, tá? Basicamente, cada fabricante
gera e cria um arquivo RAW específico da sua marca. Então, por exemplo, a gente tem a Canon, que tem o arquivo RAW CR2, a Nikon, que é o NEF, a Sony tem vários arquivos RAW diferentes, esse aqui que é o ARW, é o da Sony A7S, a Lumix GH4 usa o RW2, por exemplo, tá? Então, cada fabricante possui um arquivo RAW diferente, proprietário, tá? É o arquivo dela. Sempre que uma câmera nova é lançada por um fabricante, normalmente esse arquivo RAW ele não é lido diretamente pelos softwares que a gente tem hoje. Então o software tem que se atualizar, né, para conseguir interpretar esse arquivo de dados, esse arquivo RAW de dados, e para tornar ele editável dentro dos softwares que a gente tem por aí. Então, basicamente, a gente tem cada fabricante com seu tipo de arquivo RAW proprietário específico. E a gente tem um modo, né, um modo de exportação que a gente cria um negativo digital universal, que é o padrão Adobe, que é o DNG, que está exatamente aqui, tá? Qual que é a diferença desse DNG para todos esses outros? É que o DNG, ele não só é um padrão universal, mas ele também consegue ser lido por qualquer software que consiga interpretar um arquivo RAW. Por exemplo, se eu estou aqui no Brasil e eu estou usando uma Canon, por exemplo, CR2, que acabou de sair, e eu vou mandar isso para um amigo meu ou para um colaborador de outro país que ainda não tem um software atualizado, por exemplo, provavelmente ele não vai conseguir abrir. O que eu faço? Para maximizar as compatibilidades, eu exporto ele em um DNG, né? Que é um arquivo universal padrão Adobe que sempre vai ser lido por qualquer software que interprete RAW, tá? Essa é a grande diferença. Esses arquivos todos proprietários das câmeras podem não ser lidos e talvez seja necessário fazer uma atualização no seu software para que ele seja interpretado. Basicamente essa a diferença. Além disso, o DNG ele também permite que você grave alterações, né, e edições direto dentro do arquivo dele, tá? O que seria isso? A gente abre um arquivo de qualquer câmera, por exemplo, um CR2, tá? Edita no Lightroom e se a gente exportar ele em DNG, essas edições todas que a gente fez dentro do Lightroom vão estar carregadas dentro desse arquivo DNG. Ele vai continuar sendo um RAW, um arquivo bruto de dados, certo? Mas a diferença é que as minhas edições vão estar lá. Então, de repente, eu posso mandar só o arquivo DNG para esse meu amigo em outro país, por exemplo, que ele vai conseguir abrir e vão ter as minhas edições lá dentro, tá? Dentro dos parâmetros que eu usei no meu Lightroom. Então, o DNG tem essas duas diferenças principais. Primeiro, ele é universal, vai ser lido em qualquer software, e ele também pode carregar parâmetros de edição que eu fiz no Lightroom dentro dele direto, tá? Dentro do próprio arquivo aqui. Tá? Os outros arquivos RAW, eles não são acessíveis, você não consegue gravar nada dentro deles. Basicamente essa diferença, certo? Vamos continuar. Aqui é o fluxo de trabalho do Lightroom. Primeira coisa importante é que você tem que fotografar em RAW, né? Você tem que capturar os seus arquivos fotográficos em RAW. Então eu costumo capturar em RAW mais JPEG, então você pode fotografar só em RAW, né? Capturar só em RAW, tá? Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer para poder usar todos os benefícios que o RAW te entrega, né? Então a primeira coisa, capturar em RAW. Depois, é o que eu recomendo, é o que eu costumo fazer. Então eu jogo tudo pro HD, copio tanto o arquivo JPEG quanto o RAW, faço uma cópia virtual, faço meus backups e tal, e só depois disso que eu vou importar pro Lightroom aqui, tá? Então eu já tenho uma garantia dos meus arquivos todos assegurados lá e depois eu importo pro Lightroom. Quando eu importo pro Lightroom, eu tenho a opção de incluir metadados, tá? O que são metadados? É aquilo que a gente já falou. Então é o copyright, é o nome da sua empresa, o seu nome como fotógrafo, o seu site e diversas informações. É onde você está localizado, de repente um telefone para contato, um e-mail para contato, você vai estar mandando isso para agências do mundo inteiro, de repente as pessoas vão querer entrar em contato com você, alguma foto sua é perdida por aí, ou alguém pega e manda e não sabe quem é o autor e tal. Então você incluindo metadados, você garante que o seu material, que o seu trabalho vai estar assegurado em qualquer lugar do mundo através desse processo aqui. Você vai criar um preset dentro do Lightroom com todas essas informações, vai preencher tudo lá, eu vou mostrar tudo como é que faz, super tranquilo. E isso vai ficar anexado dentro do seu arquivo final de foto, tá? É bem legal.
Então depois que você inclui as informações todas, basicamente você tem que selecionar as melhores fotos, tá? Você vai escolher quais são as boas, as ruins, vai descartar as que estão perdidas mesmo e que você nunca vai usar. E aí a gente edita e exporta, tá? Então esse é o fluxo de trabalho dentro do Lightroom, super tranquilo. Vai fotografar em RAW, copiar para o seu HD, fazer backup para o seu HD, importar para dentro do Lightroom, incluir todas as informações que são os metadados, vai selecionar as melhores, fazer um processo de seleção, vai editar e exportar no formato que você quiser. Aqui é para mostrar mesmo como que é esse processo do zero, tá? Porque às vezes as pessoas têm dúvida em como configurar a câmera. Assim, as pessoas às vezes me mandam, a gente tem o RAW Experience, né? E as pessoas às vezes me mandam arquivo JPEG porque não sabem como configurar o RAW. Então é bem simples, tá? Vamos ver aqui. Dentro do menu da câmera, essa aqui é uma 70D, é só você entrar lá em Image Quality, né? A gente tem as várias opções de JPEG, que são essas aqui, tá? E a gente sempre vai ter o RAW mais o JPEG, que é o JPEG Large, com qualidade fine, tá vendo? Uma qualidade boa, grande e boa, tá? Então selecionando aqui RAW mais JPEG, você vai ter aquele mesmo processo que eu já falei lá no começo, que vai estar salvo os dois arquivos para você. Ou você pode só pegar o RAW também, que está aqui, tá? Então é só você no seu menu, Image Quality, tranquilo, beleza, selecionar o RAW. Aqui a Nikon D3200, mesma coisa lá, dentro do menu de Image Quality, você tem lá o arquivo NEF, né, que é o RAW proprietário da Nikon, tá? Tem o NEF lá, RAW mais JPEG, tranquilo, ou só o RAW ou só o JPEG. Então a gente vai trabalhar preferencialmente com o RAW e o JPEG, tá? Pode ser só o RAW também, aí você escolhe. A Sony Alpha aqui, a 7, né? Mesma coisa lá, temos a opção RAW e JPEG no menu Quality, tá? Image Quality. Super tranquilo, mesmo processo, não tem problema nenhum. Só você lá no seu menu você vai achar. Aqui é o Lumix, mesmíssima coisa, lá no menu qualidade, né, quality, olha lá, você tem as opções JPEG, aqui JPEG com mais qualidade, aqui com menos, e o RAW, 3 opções de RAW, RAW sozinho, JPEG em baixa, JPEG em alta. Eu costumo usar esse, eu tenho uma GH4, né, humildemente, costumo fotografar em RAW mais JPEG em baixa, super tranquilo, tá aqui sem segredo. Aqui um pouco sobre leitor e cartões, é importante você ter um leitor de cartão bom, porque é justamente aí onde acontecem as merdas, tá? Onde acontecem os problemas, tá? Por quê? Porque durante essa transição do arquivo do cartão pro HD, às vezes o leitor pode dar pau, pode travar e pode corromper o arquivo, tá? Já aconteceu isso bastante comigo, inclusive. Então eu recomendo que você pegue alguma dessas duas marcas. Eu uso essas duas, uso o Lexar e tenho a Transcend também. USB 3 é importante, tá? É mais rápido e mais confiável e não me dá problema. Então é bom você investir nisso, tá? É básico, né? Pré-requisito básico, tranquilo. Aqui um pouquinho sobre cartões, tá? Eu recomendo sempre usar cartões menores, esse aqui que eu uso hoje, tá? De 32 GB, que não é a mesma coisa de você usar um cartão grande. Eu tinha um cartão de 128 que queimou. E assim, é ruim, né? Porque ele custou caro e perdi muito arquivo. Então hoje eu costumo usar cartões menores de 32 GB, justamente para evitar esse problema de um cartão grande queimar. E velocidade boa, né? É bom você ter um cartão com uma velocidade boa, tipo aqui 150 megas por segundo, 1000x, tá? Eu não vou falar muito sobre cartões aqui, mas a galera do Audiovisual, meus brothers lá, fizeram um vídeo bem completo. Eles falam tudo sobre cartões de memória, formatos, nomenclaturas aqui, SDHC, 310, não sei o que, blá 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 blá. Então tá tudo lá, tá? Só você entrar, o link tá aqui para você acessar. É bom você saber manjar de mídias. Eles fizeram um trabalho bem legal, meus brothers do Audiovisual, e valeu Américo e Duca, é isso aí, tá? Então cartões é isso, uma pinceladinha rápida e simples. Falou? Tranquilo, super legal. É isso aqui mesmo, tá? Recomendo que use cartões menores. Então aqui só para vocês entenderem rapidinho o meu processo de trabalho, tá? Então eu tiro o cartão da câmera, já passo direto para o meu leitor aqui de cartões, faço uma cópia aqui no meu HD, tá? Aqui vocês estão vendo, eu já tenho as fotos em JPEG, né? Que é justamente a foto finalizada, tá? Que já sai com os parâmetros da câmera, tá? E o arquivo em RAW, né? O RAW ele não consegue ser lido, tá vendo? Você não consegue enxergar ele, tá? Mas se você clica 2 vezes, ele te dá a opção de transformar ele em DNG, que é o arquivo de formato padrão
da Adobe que a gente já conversou lá atrás, tá? Eu não vou converter aqui, só para mostrar para vocês, tá? Então esse arquivo RAW, ele, aqui, vocês conseguem ver aqui embaixo, esse arquivo RAW vocês conseguem ver aqui embaixo, né? Ele é um RW2, tá? Então ele veio da minha Lumix, que é o formato proprietário da Panasonic, tá? Então, depois que eu jogo tudo aqui para cá, eu só crio aqui uma pastinha que é JPEGs, classifico aqui por tipo e jogo os JPEGs aqui, né? Esses JPEGs eles são temporários, eu uso para visualizar de uma forma mais rápida, ou de repente mandar alguma coisa por e-mail, ou jogar para o meu celular também, ou para o tablet e tal, para poder visualizar de uma forma mais rápida, tá? Super tranquilo. Eu já deixei umas fotos aqui ruins, justamente para a gente já na próxima aula ver como é esse processo de catalogar, selecionar e escolher as melhores e já eliminar as fotos ruins, tá bom? Então é tranquilo, tá? Aqui tá minha pasta com todos os RAWs, né? E o JPEG que eu uso para um preview mais rápido. Então é isso aí, galera. A gente acabou de ter a nossa primeira aula de Lightroom aqui. A gente passou um overview geral, entendeu o que é o Lightroom, o que são os arquivos RAW e por que eles são tão interessantes para a gente trabalhar de forma criativa dentro do Lightroom. Agora na próxima aula a gente já vai começar a importar os arquivos, selecionar, catalogar, inserir os metadados, que são todas as suas informações, e também já vamos dar os primeiros passos na interface. Todas as nossas videoaulas estão lá catalogadas no nosso grupo do Facebook, que é o Super Cinema Responde. É só você escrever por lá ou aqui embaixo mesmo e colocando todas as suas dúvidas, tá? Pode perguntar qualquer coisa, sem medo, que eu sempre vejo e respondo todo mundo, tá? É importante você entender que não existe pergunta ruim. Como esse curso é feito para você, é importante você interagir e comentar para a gente tornar a aula sempre melhor. Falou? Então é isso aí, galera. O curso completo de Lightroom aqui no Super Cinema. Um grande abraço e a gente se encontra logo mais. Valeu!